Já estamos de volta com o seu estilo de vida e, como eu havia dito, vamos falar agora a respeito deste assunto que para muitas mulheres é um assunto um pouquinho inconveniente, que é a menstruação. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Vamos lá, é só ir na nossa página no facebook.com/estilovida ou mensagem de texto para 8111 4512. E para falar a respeito desse assunto, aqui ao meu lado está a doutora Dária Neves, ela que é ginecologista e vai estar agora nesse momento fazendo para a gente assim, esclarecendo algumas dúvidas. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos e estou aqui à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. Então vamos definir o que é a menstruação, qual é esse processo que acontece todo mês com a mulher? Bom, a menstruação é o sangramento fisiológico de um ciclo fértil, ou seja, quando a mulher menstrua, ela libera a produção de um folículo. O folículo tem um óvulo, esse óvulo, ao ocorrer a ovulação, vai ocorrer uma fecundação e se esse óvulo fecundado implantar, vai gerar uma gravidez. Se isto não ocorrer esta implantação, então ocorre o sangramento do endométrio, que é a menstruação, e inicia um novo ciclo menstrual. E existe a idade mínima, porque eu conheço alguns casos de pessoas de adolescentes que com 9 anos já tiveram a primeira menstruação e outras que já é bem tardio. Existe uma idade ou por que acontece isso de às vezes ser tão cedo e às vezes ser tão tarde? Então, a idade ideal de uma adolescente entrar na menarca, que é a primeira menstruação, é por volta dos 11 anos de idade, de 11 a 12 anos. Como você falou, tem crianças menstruando muito cedo. Isso ocorre devido ao estímulo hormonal. Esse estímulo hormonal pode estar sendo ocasionado por alguma doença e também pelo excesso de alguns alimentos, ou o excesso da massa gordurosa no corpo. Isso pode acelerar uma menstruação, isso acelera o que nós chamamos de uma menarca precoce. Meninas, adolescentes que menstruam muito mais tarde, por volta dos 16 anos de idade, elas também devem ser pesquisadas porque podem estar tendo algumas doenças inclusive genéticas e distúrbios menstruais devido a alterações hormonais. Por isso que uma adolescente aos 14 anos que não menstruou deve ser avaliada por um ginecologista. E essas pessoas que não menstruaram acham até bom muitas das vezes, porque tem aquela questão das dores, dos fluxos, e elas acham até que é bom essa questão do atraso, mas não é, tem que procurar um médico. A partir dos 14 anos, sim, deve começar a ocorrer uma investigação. Se tiver a formação do que nós chamamos caracteres secundários sexuais, que é a formação da genitália externa, da mama, nós podemos aguardar ainda mais por volta de uns 16 anos, mas já devemos realizar alguns exames, inclusive para sabermos se existe alguma alteração genética aí associada. E esses exames, quais seriam os exames que a pessoa realiza? Quando ocorre um atraso depois dos 14 anos e não tem a formação da mama, da genitália externa, que são os grandes lábios, pequenos lábios, nós devemos pedir um cariótipo. E também uma ultrassonografia pélvica, se ela não tem ainda vida sexual, ou transvaginal se já tem, e algumas dosagens hormonais, porque aí nós temos que saber se ela tem também os órgãos internos, como o útero e o ovário, porque tem síndromes que têm ausência desses órgãos, mas ela é uma mulher, uma menina. E o cariótipo é o que vai definir realmente se o sexo genético é feminino. E doutora, e a questão do fluxo? Algumas mulheres ficam uma semana, outras ficam 3 dias. Qual é o mais comum? É errado quando a pessoa tem aquele fluxo muito grande que precisa estar trocando constantemente a questão do absorvente? Então, um ciclo menstrual normal é aquele ciclo que ocorre a cada 28, mais ou menos 30 dias, com uma duração aí em torno do fluxo menstrual de 3 a 5 dias. Nesses 3 a 5 dias, se o fluxo é muito aumentado, que nós chamamos de uma polimenorreia, deve ser investigado, principalmente se estiver associado a dores, por causa das patologias, principalmente a endometriose e também algumas doenças dentro do útero, como miomas e pólipos. Nas adolescentes é muito raro já ter um mioma.
mas não é impossível. E também os pólipos, que é uma glândula que cresce dentro do útero. Mas a endometriose, essa sim, cada vez mais nós estamos fazendo diagnóstico muito precoce de endometriose. Então, quem tem um fluxo que dura mais de 7 dias, com muita cólica, muito sangramento, a troca de absorvente, é muito comum a paciente referir o uso de absorventes noturnos, né? Então, aqueles absorventes mais espessos e tudo, que inclusive encharca, que se sujam, deve se investigar. Com certeza. E também tem a questão daquela preocupação também, porque quando a mulher está chegando nesses dias, ela apresenta alguns sintomas, né? Algumas ficam mais depressivas, outras ficam ansiosas, outras começam a sentir dores aqui na região lombar. Os principais sintomas da proximidade do período menstrual? Então, é o chamado tensão pré-menstrual, né? Ou síndrome pré-menstrual. Por que ocorre isso? É uma alteração hormonal mesmo. Nesta fase, nós temos o aumento de 2 hormônios, que são os estrogênios, o estradiol e principalmente a progesterona, porque ela ocorreu aí a ovulação. Então, o que vai acontecer? Se ela tiver uma implantação para a gravidez, né, implantou, a progesterona vai estar extremamente elevada, levando àquela disforia. Se ela não engravida, ela vai menstruar, vai ter uma queda brusca desses hormônios. Com isso, levando labilidades emocionais, irritabilidade. A questão das dores, a cólica. A cólica é pelo aumento da contração uterina para eliminar o sangue do endométrio. Agora, quando tem muita cólica, muita dor, né? Dor ao evacuar durante a menstruação, cólicas intensas, nós temos que nos preocupar com uma doença chamada endometriose. Ok, doutora. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente vai já continuar com o nosso bate-papo aqui. Você de casa que está acompanhando a nossa entrevista, tem alguma dúvida a respeito deste assunto? É só mandar SMS para 81 11 45 12 ou interagir também no facebook.com/estilovida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.